Você vai aprender física, eu garanto. Fera, como a gente viu na explicação anterior, para que haja trabalho é preciso que exista força, deslocamento e que a força e o deslocamento não sejam perpendiculares. Quando a força contribui, transfere energia para o corpo, a gente tem trabalho positivo e a gente diz que o trabalho é motor. Para essa situação, o ângulo entre a força e o deslocamento pertence ao primeiro quadrante. Quando a gente tem a força retirando energia através de trabalho, quando a gente tem uma força que não contribui para o movimento, a gente diz que o trabalho é negativo e que a gente tem um trabalho resistente. Isso acontece quando o ângulo pertence ao segundo quadrante. Lembrando que a gente tem também, quando o ângulo é zero, força e deslocamento de mesma direção e sentido, trabalho motor. Quando o ângulo é 180 graus, força e deslocamento com sentidos contrários, trabalho resistente. A gente viu também que é muito fácil, quando a força é constante, basta usar a definição do produto escalar de dois vetores. O trabalho é o módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre esses dois vetores. Mas e se a força não for constante? Aí, quando a força não é constante, a gente precisa de ajuda do gráfico. Você vai colocar um gráfico, atenção e cuidado agora, em que você tem força em função de posição. E aí, quando você varia a posição, você tem deslocamento. E aí, se eu tenho força e deslocamento, como aqui aparece produto, no gráfico vai aparecer área. Então, aqui em cima, a gente tem que área corresponde ao trabalho da força. Aqui embaixo, área corresponde ao trabalho da força. Só que a gente vai colocar um sinal negativo aqui embaixo e um sinal positivo aqui em cima. O trabalho aqui é positivo e motor, o trabalho aqui é negativo e resistente. Atenção que as figuras que mais aparecem são quadrado, retângulo, trapézio. Se você tiver lado e lado, a área aqui é dada por lado ao quadrado. Se no retângulo você tiver altura e base, a área aqui é dada por base vezes altura. Se você dividir isso aqui, ó, você chega em dois triângulos, cada triângulo com metade disso. É por isso que a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Quando a gente tem um trapézio, os lados paralelos são chamados de base. Base menor, base maior, e a distância entre eles é chamada de altura. A área, nesse caso, é a semibase, que é base maior mais base menor sobre 2, vezes altura. Ou como você deve estar mais acostumado, base maior mais base menor, vezes altura dividido por 2. Tranquilo? E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. O gráfico indica como varia a intensidade de uma força aplicada ininterruptamente sobre um corpo, enquanto é realizado um deslocamento na mesma direção e no mesmo sentido das forças aplicadas. Na física existe uma grandeza denominada trabalho, e o trabalho de uma força durante a realização de um deslocamento é determinado pelo produto entre essas duas grandezas quando ambas têm a mesma direção e sentido. Considerando o gráfico dado, o trabalho total realizado num deslocamento de 8 metros em joules corresponde a... Fera, quando você olha para o gráfico,
você percebe que a força é variável. Ela vale 60, depois 40, depois 20. Você percebe que a variação da força está representada em relação ao deslocamento. No primeiro trecho vai de 0 para 2, então é um deslocamento de 2. No segundo trecho vai de 2 para 6, o deslocamento então é de 4. E no terceiro trecho vai de 6 para 8. Nesse caso, a gente vai ter que calcular 3 regiões do gráfico. Lembrando que o todo é a soma das partes, o trabalho total vai ser a soma dos trabalhos de cada trecho. Como a força está em newtons e o deslocamento em metros, não preciso mudar as unidades. Como é um gráfico de força realizada em função do deslocamento, em função da posição, a área do gráfico corresponde ao trabalho. E eu tenho 3 retângulos, basta multiplicar base vezes altura para cada caso. Então, o trabalho total vai ser igual ao trabalho 1, trabalho 2, mais trabalho 3. Ora, trabalho 1 é o trabalho nesse trecho em que a força é 60 e o deslocamento é 2. 60 vezes 2 mais. Trabalho 2 em que a força é 40 e o deslocamento é 4. 40 vezes 4 mais. E o terceiro que a força é 20 e o deslocamento é 2. 20 vezes 2. A gente tem então 120 mais 160 mais 20. 60 vezes 2 dá 120, 40 vezes 4 dá 160, 20 vezes 2, dá igual a 40. Quase que eu me atrapalho. Se eu não reviso, hein, fera? 20 vezes 20 dá igual a 40. Aí eu tenho 40 mais 160 dá 200. 200 mais 120 dá 320. Força em newtons, deslocamento em metros, a gente tem que trabalho, a unidade é o joule. Então a gente tem 320 e a alternativa que diz isso para a gente é a da letra D. D de detona, fera. Esse é seu ano. A figura representa o gráfico do módulo F de uma força que atua sobre um corpo em função do seu deslocamento x. Sabe-se que a força atua sempre na mesma direção e sentido do deslocamento. Pode-se afirmar que o trabalho dessa força no trecho representado pelo gráfico é em joules. Fera, ele pede o trabalho e dá um gráfico de força em função de posição. Ora, a gente tem que a área sob esse gráfico é numericamente igual ao trabalho. Como o trabalho pode ser positivo ou negativo, quando está na parte acima do eixo das abscissas é positivo o trabalho, abaixo é negativo o trabalho. Mas a gente tem que o trabalho da força vai ser numericamente igual à área desse gráfico. E que figura é essa? Triângulo. Então a gente vai ter o produto da base pela altura dividido por 2. A base vai de 0 até 1 metro, vale 1. E a força que corresponde à altura, que é essa linha aqui, na força vale 10. 10 newtons. Então, força em newtons, deslocamento em metros, trabalho em joule. Quando eu multiplico 1 vezes 10 dá 10, dividido por 2 dá 5. E 5 joule é a resposta. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra C. C de coisa fácil, simples demais quando a gente sabe o que fazer. Tranquilo? A força resultante que atua sobre um corpo de massa m varia com a posição conforme o gráfico. Supondo a força na mesma direção do deslocamento, pode-se afirmar que o trabalho realizado pela força resultante sobre o corpo ao ser deslocado de 0 a 8 metros vale em joule. Fera, quando você olha para o gráfico, você tem um gráfico de força em função de posição. Força em newtons, posição em metros, trabalho em joule. Tranquilo. Você percebe que a força é variável.
Então a gente vai calcular o trabalho utilizando a área do gráfico. Você percebe que parte do gráfico está acima do eixo das abscissas e parte está abaixo. A parte que está acima, o trabalho é motor e o valor é positivo. A parte que está abaixo, o trabalho é resistente e seu valor é negativo. Pegando as informações que estão lá e trazendo para cá, a gente tem duas figuras que a gente pode destacar. A gente poderia calcular ainda mais fragmentado, mas essas duas já resolvem o problema. A gente tem aqui um trapézio na parte de cima, que a base maior vai de 0 até 5 e a base menor vai de 0 até 3. E a altura, que é a distância entre as bases, vale 4. O outro também é um trapézio, em que a base maior vai de 5 até 8, vale 3. A base menor começa no 6 e vai até o 7, então vale 1. E essa altura aqui aparece menos 2, mas a altura aqui vale 2, é negativo porque está na parte de baixo. Quando a gente tem que calcular o trabalho em todo o deslocamento de 0 a 8, o trabalho da força é o trabalho total, que vai ser trabalho da região 1 mais o trabalho na região 2. Como eu tenho trapézio, eu sei que a área do trapézio é dado pela semibase, que é base maior mais base menor sobre 2, vezes a altura. Ou como o pessoal gosta mais de dizer, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Dá no mesmo. No caso da região 1, a base maior vai de 0 até 5, vale 5. A base menor vai de 0 até 3, ó, aqui. Então vale 3. E a altura, que é a distância entre as bases, vale 4. Tudo isso dividido por 2. O trabalho 2 eu vou somar, só que este trabalho será negativo, porque está na parte abaixo do eixo das abscissas. Eu tenho a base maior indo de 5 até 8, vale 3. A base menor, que é essa aqui, começa no 6 e vai até o 7, então vale 1. E isso, agora eu botei parênteses aqui, vira um colchete, está multiplicado por essa altura aqui, ó, que vale 2. Ives, não vale menos 2, não? A gente considera essa altura como a distância entre as bases. A distância a gente bota positivo, o sinal de menos já aparece aqui. E isso tudo está sobre 2. Fecha aqui o colchete, isso aqui era para ser mais reto, colchete também. A gente tem então 5 mais 3 dá 8. 8 vezes 4 dá 32. 32 dividido por 2 dá 16. Mais vezes menos é menos. 3 mais 1 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 dividido por 2 dá 4. 16 menos 4 dá 12. Então, entre 0 e 8 metros, durante esse deslocamento, o trabalho vale 12 Joule. E a alternativa que diz isso para a gente é a alternativa da letra B. B de boazinha, tranquilo, quando a gente sabe o que fazer.